Olá, pessoal. Vamos sentar agora. Vamos começar a apresentação da Laone, ok? Então, sejam todos, fiquem todos acomodados. Vamos começar agora. Pessoal do online, tá tudo ok por aí? Manda mensagem que eu falo com vocês. Então, pessoal, vamos começar agora. A Laone vai apresentar sobre o papel do lifelong learning e a andragogia no aprendizado de idiomas. Claro, é meio estranho, né, para alguns. Então, aqui ela vai falar sobre ela também. Então, vamos aproveitar, escutar a palestra dela. Seja bem-vinda, Timão, para a apresentação. Oi, gente, vocês me escutam bem? Aqui, bom, o microfone me assustou um pouquinho. Mas vamos lá. Gente, eu sei que esse tema parece uma coisa bem complexa, mas é muito mais presente na nossa vida do que parece ser. Então, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Lau. Talvez alguém me conheça no Insta como Teacher Lau, que é como eu costumo me chamar, até porque Lau é difícil de lembrar. Eu sou professora de inglês há uns 7 anos e, hoje em dia, a minha atual obsessão é esse tema, né? Andragogia, principalmente. Lifelong Learning acaba se entrelaçando também, é isso que eu vou mostrar para vocês, como essas coisas todas se unem e como que é beneficiável, como é benéfico a gente atrelar isso ao aprendizado de idiomas, beleza? E, por favor, vocês podem ir conversando comigo, porque eu não estou acostumada a palestrar, eu estou acostumada a dar aula. Então, assim, eu gosto de interação. Então, se quiserem interromper, levantar a mão, fiquem à vontade, por favor. A minha história com lifelong learning, inicialmente, começa com esse cara. Alguém tem ideia de quem ele é? Não. Então, o nome dele é Conrado. Ele é autor desse livro aqui, que é Lifelong Learners, Poder do Aprendizado Contínuo. Alguém que já leu esse livro? Ou já ouviu falar? Já ouviu falar. Sim. Esse livro ele vai falar sobre como a aprendizagem na vida útil para a vida inteira, que é justamente lifelong learning, né, que é aprender para sempre, por toda uma vida, ele vai falar sobre como isso é importante para a nossa sociedade moderna. E quando eu vi esse livro, a minha cabeça meio que, sabe quando você encontra uma coisa que tipo, muda tudo que você pensa sobre tudo? Então, me mudou muito como pessoa que estuda idioma e me mudou muito também como pessoa que ensina idiomas. Eu sou professora de inglês. E eu falei, cara, eu acho que eu estava pensando tudo muito diferente do ideal até aqui. E eu quero que vocês, pelo menos, saiam dessa palestra um pouquinho fascinados por isso também. Espero que a gente consiga fazer isso aqui hoje. Bom, primeiro eu quero questionar vocês aqui. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa? E pode ser qualquer coisa. Se vocês conseguirem pensar sobre isso, eu vou dar um exemplo. Não faz muito tempo que eu descobri que a gente conseguia apresentar e mudar o slide por aqui. Isso é um exemplo de aprendizagem. É uma coisa que a gente não sabia e, de repente, a gente aprende e fica com a gente. Vocês conseguem pensar na última coisa que vocês aprenderam? Eu aprendi agora há pouco no Porto Break, que é a segunda língua mais falada em São Paulo. Era o árabe, depois o português, graças a Deus. Eu também não sabia disso, acabei de aprender. Muito legal. Sei lá, uma receita de bolo, qualquer coisa, né? A gente sempre está aprendendo coisas novas. Fiquem à vontade para levantar exemplos que vocês quiserem. Esse cara começa nesse livro falando justamente disso. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa? Ele fala mais especificamente nos últimos 12 meses. O que você aprendeu nesses últimos 12 meses? E aí, quando a gente pensa nisso, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente precisa falar de uma outra pessoa para voltar para o Conrado e para o livro dele. E aí as coisas vão fazer sentido, eu prometo. Então, trust the process. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa mulher, que é a Linda Bratton. Ela é uma professora universitária, é uma pensadora vanguardista também. E ela vai falar sobre uma coisa que ela denominou multi-stage life. Eu vou explicar isso um pouquinho para vocês agora, mas isso se entrelaça muito com o lifelong learning e todo esse tema que a gente está apresentando aqui. Ela vai falar que antigamente assim, né, na geração dos nossos pais, avós, a nossa vida ela era muito bem definida. Então, a gente ia para a escola, quando a gente é criança, né, a gente vai para a escola, e aí depois tem ensino médio, e aí depois tem faculdade, e aí tem trabalho. E aí o trabalho ele se mescla um pouco ali com família, que é casar, ter filho, etc. E aí aposentadoria, que hoje em dia nem existe mais, né? Convenhamos. Ninguém nem se aposenta, então as coisas precisam mesmo mudar, porque nem é mais uma realidade. E o que ela vai levantar é que hoje em dia isso é diferente. Hoje em dia as coisas elas se entrelaçam. Então, a gente não tem mais uma vida que tem os estágios ali muito bem pré-definidos. Então, as coisas elas vão se mesclando. E é esse questionamento que eu faço agora, esse novo questionamento. Será que hoje as coisas elas ainda são tão bem delimitadas assim? Por exemplo, a gente vê pessoas de, sei lá, 50 anos estudando de novo, né? A gente vê pessoas de 20 anos viajando. E viajar é uma coisa muito atrelada, vou me aposentar
eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Então, hoje as coisas elas estão muito mescladas, e é esse ponto que ela vai levantar. Eu queria mostrar para vocês um trechinho do vídeo que me fez conhecer essa professora universitária, essa pensadora, e vai ser a partir de 3 minutos e 43, eu acho. Sabe se você conseguir colocar nesse trecho? Acho que rola. Para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. I know politicians are telling you can retire at 60, but let me tell you. So if we're going to have different ways of living, different family structures, we need to redesign work. So here's what I think. We're going to start doing what I would call a multi-stage life. It's the idea that you can do all sorts of different things at all sorts of stages. So, for example, education suddenly becomes something you do right the way through your life. It becomes a lifetime of learning. Work becomes something that you dip in and out of. Rather than starting in a company when you're 20 years old and just going straight through, you could work part-time, you could freelance, you could take time off. And retirement also moves back, and it takes time. The point that I want to make is it's very hard to work until you're 70 in one long, never-ending streak. You have to break that up. And so you can make a life that works for you, not the life that worked for your dad or for your mum, the life that works for you. Now, what's exciting about a multi-stage life, but also, frankly, makes it more difficult, is that each of us lives our multi-stage life in the way we want to do it. So it could be that at the age of 30, you decide to take time off for a year and travel the world. But as you look around, there's not that many other people who are going to be doing the same thing. You have to have more of a sense of yourself. The truth is, the 3-stage life is relatively easy. You don't need to think very much about it. You can just get on and do it the same way as all your peers do. Multi-stage life, the ask is that you do something that perhaps nobody else in your peer group has done. You become, in other words, a social enterprise. You actually do your own thing, and that takes courage. The sort of questions that you want to ask yourself is, what's important to me? What is it that I want to get out of my life? How do I want to live my life? So there's big questions you need to ask yourself now in order to make the most of the trends that shape our work. Let's ditch the idea of Vocês conseguiram pegar um pouco essa ideia de multi-stage life? Vocês concordam? Faz sentido? Claro que tem uma parte bem elitizada disso também, né? Porque quem é que vai, sei lá, começar a trabalhar e aí, de repente, eu vou largar tudo, vou viajar, depois eu volto como freelancer. Então, não é bem assim que funciona. Mas tem alguns pontos que ela traz aqui que são interessantes para a gente pensar em como a sociedade em si está mudando. Mas é claro que a gente precisa levar em consideração toda a questão social que a gente tem no mundo, né? Não esqueçamos. Bom, eu coloquei aqui um gráficozinho que ela mostra também nesse vídeo, que é isso, né? Que a gente começa ali na educação, tá cortando um pouco mais, acho que dá para entender. E aí tem viagem, aí você vai faz um freelance, e aí você volta para a educação, e aí você começa uma família, e aí tem um part-time work, e aí volta para a educação, e aí tem retirement. Então, essa ideia de que a gente pode vivenciar, experienciar várias coisas sem seguir essa ordem que antes era basicamente esses 3 fatores, né? Estudo, vida familiar, aposentadoria, né? Trabalho ali no meio também da vida, antes de começar uma família, certo? Bom, agora a gente pode voltar a pensar no Conrado e nas ideias que ele trazia e conectar aqui. Os dois, basicamente, eles estão falando da importância do lifelong learning e da importância desse termo que a gente chama de VUCA. Alguém já ouviu falar disso? Sim? Bacana, interessante. Bom, o que eles vão falar em relação a isso é que o mundo, hoje em dia, a gente vive esse período VUCA, que é uma abreviação para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, ainda mais que a gente vive num mundo moderno, na era da tecnologia, as coisas avançam muito rápido. Então, uma coisa que fazia sentido uma semana atrás, hoje em dia não faz mais. Uma coisa que era muito legal uma semana atrás não é mais. O que eu acho muito engraçado, por exemplo, um exemplo básico, falar cringe agora é cringe. A gente não pode mais falar que uma coisa é cringe, porque tá ficando cringe falar isso. Né? Mas há um tempo atrás isso era tão engraçado. Eu achava engraçado também. E aí eu falo hoje, e pessoas mais novas, né? Gen Z, eu faço parte do Gen Z, a gente não vai negar. Mas assim, não compactuo com tudo,
tá em minha defesa, mas vão me achar super careta se eu falar cringe hoje em dia. E era muito legal há pouquíssimo tempo atrás. Então, isso é um exemplo muito público, tudo está mudando muito rápido, tudo é muito ambíguo, tudo é muito complexo e tudo é muito certo também. Esse termo eu conheci também no livro do Conrad. Bom, ele define isso como a constante atualização das habilidades do conhecimento. E se a gente vai pensar nisso, aqui eu deixei um trecho do que ele falou, mas eu acho que eu não vou conseguir ler ele agora. Mas a matemática é simples. Estamos muito mais uma coisa e o mundo está mudando muito mais rápido. E o aprendizado é o único caminho para nos mantermos relevantes e ativos. Isso é verdade. Se a gente pensa até hoje em dia, né, no mercado de trabalho, a gente precisa sempre estar se atualizando, porque as habilidades que a gente tinha até pouco tempo atrás não são mais tão interessantes assim. E a gente precisa aprender coisas novas o tempo inteiro, porque a tecnologia vai mudando o tempo inteiro. Um outro exemplo é a inteligência artificial, né, que hoje em dia o ChatGPT faz parte da vida de quase todo mundo, e há pouco tempo atrás a gente nem sabia que seria possível uma coisa dessa agora, em 2024. Bom, e aí que entra no lifelong learning. Esse termo, vocês estão familiarizados com ele? Legal, tem algumas pessoas que já ouviram falar. E a gente sabe que se a gente precisa sempre estar se atualizando, a gente vai precisar de lifelong learning, que é basicamente aprendizado contínuo pela vida inteira. Mas como que lifelong learning faz parte do mundo moderno se a gente ainda restringe a aprendizagem ao início da vida? Porque é uma coisa que a gente naturalmente faz e socialmente faz. Então, é isso que a gente vai pensar um pouco juntos agora. Bom, a gente precisa pensar nas escolas e o nosso primeiro contato com a aprendizagem. Se a gente pensa em como a gente vê as instituições escolares, por exemplo, lá no início a gente estuda e aí fecha e a gente segue para outra parte da vida, como a gente comentou até então, certo? E as escolas, como que elas surgiram? Elas surgiram, na verdade, na época da colonização, como uma ideia de catequizar as pessoas. Né? Então, a escola, ela já tem um viés que é doutrinador. Né? Ela tem um viés que é de passar conhecimento e um viés de ensino vertical, que a gente vai falar disso também daqui a pouco. E aí a gente entra na questão da pedagogia. E eu quero fazer uma adendo aqui, que não é uma crítica à pedagogia, porque em determinados momentos da vida a pedagogia ela é o ideal para se ensinar. E eu não estou falando também da pedagogia crítica, que é uma vertente que hoje é considerada até parte da andragogia, como a gente vai ver mais para frente. Mas eu estou falando dessa pedagogia raiz, que a gente vê mais no ensino de crianças bem pequenininhas mesmo. Né? Então, a gente fala de um aluno passivo, que é aquele aluno que basicamente é nesse formato, né? Sentados ali, o professor aqui falando e ninguém diz nada, ele só vai absorvendo conhecimento. E isso acontece por quê? Porque a gente vê uma criança como alguém que é tela branco. Né? Ela realmente é uma tela branca, ela está aprendendo as coisas, ela está adquirindo, ela não transformou muita coisa em conhecimento ainda. Então, o que ela vai transformar em conhecimento é aquilo que a gente passa para ela. E aí a gente pensa em um aluno sem experiências de vida e nem do conteúdo que ele vai aprender, porque eles são muito pequenos. É uma aprendizagem direcionada. E, pensando no professor, ele vai fazer um ensino vertical e um ensino dualista. Vocês conseguem pensar, decifrar esse dualismo aqui? Não? Esse dualismo vai ser basicamente aquilo de, isso é certo ou é errado? Sabe? Então, você vai ensinar uma coisa para o aluno e ele não vai pensar se é certo ou errado, porque se o professor falou, tá certo. Então, ele não questiona. Isso é um problema? Nessa fase da vida, não, porque, de fato, a gente não sabe de nada e a gente precisa de alguém para guiar a gente. Então, nesse momento, a pedagogia, ela é importante. Mas, e quando a gente é adulto? E aí eu quero que vocês pensem na experiência de vocês em faculdades, se vocês frequentaram. Será que é tão diferente assim? Porque, bom, eu tenho uma história muito complexa com a faculdade. Eu larguei, eu tive uma experiência não tão legal assim. Mas uma coisa que eu percebi enquanto eu estive lá é que a configuração é basicamente a mesma. Mas como que a gente ensina um adulto? Do mesmo jeito que a gente ensina uma criança de 5, 6 anos. Porque claramente as coisas são diferentes nessa outra etapa da vida. Né? E a gente tem essa mesma configuração, o professor aqui passando conhecimento, e a gente sofre um pouco mais, porque a gente precisa ser mais crítico, mas ninguém ensinou a gente a ser crítico. E aí a faculdade acaba sendo uma experiência bem frustrante para muitas pessoas. Né? Para mim, pelo menos, ela foi muito frustrante, embora a educação, todos saibam que todos sabem que ela é o que move a gente, o que revoluciona tudo. Mas as instituições, elas precisam ser um pouquinho questionadas. Bom, o que acontece ali, por exemplo, numa faculdade usando pedagogia? E eu faço um curso de andragogia, eu posso até indicar para vocês depois, o professor é maravilhoso, e ele fala sobre por que, se a gente sabe que é um ambiente de adultos, a gente chama tudo de pedagógico, né? Por exemplo, a coordenação pedagógica,
fazer o pedagógico dos alunos. Por que pedagogia se eles são adultos? Né? Mas é claro que mudar um nome é muito mais difícil, porque as coisas precisam mudar no mundo mesmo, para depois a gente mudar na língua, né? Que é a questão linguística em si. Mas quando a gente usa uma estratégia pedagógica que não condiz mais com a realidade daquele indivíduo, a gente leva à frustração, que aí leva a eu não consigo aprender isso. E foi um pouco isso que aconteceu comigo assim na faculdade. Eu falei, nossa, não dá, isso aqui não é para mim, simplesmente não pertence a esse mundo. E talvez alguns de vocês já tenham sentido isso também, né? Tipo, caramba, todo mundo é muito mais inteligente do que eu, todo mundo sabe coisas que eu nunca ouvi falar antes na vida, então gera essa frustração. E leva isso aqui, que é muito comum. Alguém que é professor de idiomas também? Muita gente, né? Se você trabalha com adultos, você deve ouvir isso aqui. Eu tô velho demais para aprender inglês. Ou qualquer outra língua. Não dá, se eu não aprendi quando era criança, não é agora que eu vou aprender. Né? Bom, mas a grande questão, e o que eu quero que vocês levem dessa conversa que a gente está tendo hoje é essa. Os adultos não aprendem como crianças, mas eles insistem nisso. E aí, será que a culpa é deles mesmos? Será que é dos professores? Ou será que é de todo um sistema que a gente tem que questionar? Porque um professor sozinho ou um grupo de professores também não pode mudar o mundo inteiro. Né? Então, é um questionamento muito mais profundo. E aí eu apresento esse cara. Esse cara, ele é considerado o pai da andragogia. Ele é o Malcolm Knowles. E não foi ele que inventou. Ele popularizou o termo, por assim dizer, lá para os anos 70. Então, as pessoas já estavam falando da aprendizagem na vida adulta, mas é esse cara que vai começar a teorizar isso e a colocar nos livros. Então, por isso ele é uma grande referência e é considerado o pai da andragogia hoje em dia. E a andragogia, basicamente, é homem, é o significado a origem da palavra, mas bogos significa que conduz, que porta. Então, a gente chama, assim, a gente não vai chamar de portador do homem ou quem conduz o homem, mas em português, se vocês pesquisarem sobre andragogia, provavelmente vocês vão encontrar como a arte de ensinar adultos. E é disso que a gente vai falar um pouco. Para a gente entender a arte de ensinar adultos, a gente precisa entender os conceitos que fundamentam toda essa teoria e toda essa ciência. Então, a gente vai falar das 6 dificuldades dos alunos adultos. E aí, primeiro, eu quero questionar vocês. O que vocês acham que é mais difícil para um aluno adulto? Até os professores aqui, também quem não for. O que muda mais? Tempo, talvez. O tempo. É uma questão, inclusive, é um dos pontos que vai ser levantado por ele. Tem a plasticidade também, né? Do cérebro. E pelo menos foi que estudos ainda comprovam, né? Que até os 21 anos fica mais fácil absorver, ser mais esponja. Também. Nesse ponto, eu acho que talvez faça uma diferença a fisiologia, a saúde. Sim. Alguma outra coisa? Tem a questão da necessidade. O adulto ele quer aprender o idioma, como esse dele, no trabalho, tudo, aquela coisa como é no caso das crianças, que aprende de uma forma única porque precisa construir a bagagem. Essa é uma base da andragogia mesmo, né? Essa questão da necessidade. Bom, a primeira dificuldade que ele vai levantar, esse autor que eu coloquei aqui é o Giacchino, ele publicou isso em 2007, que é um andragogo também, mais moderno. E eles foram acostumados a aprender de forma pedagógica. Então, a gente está acostumado a ir para uma sala de aula e esperar que o professor ele vai jogar tudo na gente. E a gente não vai aprender, a gente não questiona. Ou pelo menos a gente não aprendeu a questionar. Essa é uma primeira dificuldade, porque aí o adulto ele vai começar a estudar uma coisa nova, ele vai se deparar com dificuldades que são decorrentes dessa questão, e ele não vai saber lidar com isso. Eles estão distantes há algum tempo do banco escolar. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que têm, sei lá, 40 anos, faz tempo que terminou a faculdade. E aí essa pessoa volta sem saber o que quer estudar, o que quer aprender. Isso afeta também. Falta de gerenciamento de tempo, foi o que vocês falaram também, né? O adulto não tem só o estudo para fazer, nem quando a gente é criança. Ele tem trabalho, ele tem problema, muito problema, ele tem conta para pagar, ele tem tanta coisa para fazer, como é que ele vai conciliar o estudo nisso? A sensação de desconforto de continuar a voltar a aprender. E aí a gente pode pensar nisso como uma decorrência da gente ver a aprendizagem como algo associado ao início da vida. Porque se a gente associa isso só a ser criança, quando a gente vai aprender uma coisa mais velha, a gente acha que é uma fraqueza. Então, nossa, eu vou aprender inglês agora, mas eu não aprendi até hoje. Nossa, que vergonha que eu não sei falar inglês. Então, você não vê a aprendizagem como uma coisa que pode te ajudar. Você vê como, nossa, se eu aprender agora, eu vou mostrar para todo mundo que eu não sabia nem então. Né? Então, ver a aprendizagem como fraqueza também dificulta muito o próprio processo.
A falta de uma metodologia de aprendizagem adequada ao seu desenvolvimento cognitivo. Então, quando a gente usa só a pedagogia tradicional para ensinar uma pessoa adulta, isso gera, como eu comentei com vocês, a frustração e a ideia de que a pessoa não consegue fazer isso, mas porque o método não é o melhor. E a falta de motivação. E isso também vem uma questão que eu não coloquei aqui, mas o adulto ele é muito imediatista. Tá? Então, a gente quer aprender, a gente quer para ontem. E isso me fez até pensar na palestra da Karen, né, que foi a primeira, que ela falou sobre o mito da pare como um nativo, e ela fala disso, né, do marketing que a gente faz hoje de ensino de idiomas, que é, aprenda em uma semana, aprenda em 3 meses e coisa tal. Né? E aí, por que as pessoas usam isso e funciona também com o adulto? Porque ele quer aquilo muito rápido mesmo. Ele precisa daquilo para ontem. Tem uma pergunta ali do pessoal do Zoom. A menina diz, Caroline disse, eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Eu sou uma jovem adulta de 23 anos, às vezes eu tenho 24, complicado, o pessoal não entende. Estou sempre em busca de aprender coisas novas e eu particularmente amo estudar idiomas e aprender, mesmo que seja um pouco de cada língua. Eu brinco que eu gosto de voltar a ser criança quando eu estou tendo contato com uma nova língua. Isso me ajuda a programar meu cérebro de que está tudo bem errar e falar igual criança, porque evita frustrações e nesse processo de aprendizagem. Na sua opinião, isso é algo ruim? Porque foi dito que não aprendemos como crianças e fiquei pensando se isso que eu faço é bom ou ruim. Bom, eu tenho uma teoria como professora mesmo, que é, se está dando certo para você, não está errado. Então, se para você pensar que você está voltando a ser criança fazendo isso te ajuda a aprender o idioma de fato ou qualquer outra coisa, então tá certo. Acho que não tem certo ou errado nesse quesito. Claro que a gente aprende de forma diferente, né? Essa questão que a gente vai levantar aqui, mas eu acho que qualquer estratégia que funcione para você, dá certo. E, inclusive, essa é uma estratégia muito andragógica, porque ela percebeu sozinha que isso ajudava ela. Que é um exemplo de autonomia. Então, mesmo associando isso à infância, ela está usando uma ferramenta andragógica, que é a autonomia, de conhecer o próprio processo. Então, não tem nada de errado. Se está dando certo, continua fazendo. Bom, agora a gente viu, né? A gente viu até então as dificuldades. Então, agora a gente precisa pensar nas coisas positivas, que são os princípios da andragogia, e como a gente usa isso ao nosso favor para ajudar a gente a combater as dificuldades que a gente tem. E aí vocês podem encarar isso tanto enquanto pessoas que aprendem uma outra língua ou qualquer outra coisa, como também como professores, e como a gente pode passar isso para os nossos alunos. E a primeira coisa, aqui já é um Malcolm Moço, como ele sintetizou os princípios, os adultos devem estar abertos à aprendizagem. Então, assim, gente, a gente sabe quando a gente é criança e o pai coloca a gente num curso de inglês, por exemplo, não é a mesma coisa que quando a gente tem que estudar, porque uma vaga de emprego que a gente quer muito está pedindo inglês. Né? Então, a pessoa precisa estar aberta. Se é uma coisa que ele não tem o mínimo interesse de aprender, ele não vai aprender, porque ele já fechou o cérebro dele para aquilo. Então, ele precisa entender que aquilo é importante para ele conseguir se abrir e, consequentemente, aprender. Os alunos adultos desejam saber por que precisam aprender o que está sendo apresentado. Então, é muito comum quem sendo adulto ouvir isso, né? Você passa alguma coisa e ele fala assim, tá, mas como é que eu vou usar isso na minha vida? Mas você consegue me dar um exemplo, assim, real? Porque eles precisam disso. E talvez seja pelo tempo, talvez seja pelas necessidades. A gente não tem tempo mesmo para ficar aprendendo coisas que não vai mudar absolutamente nada. Eles desejam aprender coisas que possam realmente usar. Que foi o que eu comentei agora mesmo, né? E eu coloquei um exemplo aqui de uma aula que eu dei para uma aluna, que é essa aluna que tem cerca de 44, 45, e ela é psicóloga. E ela começou a estudar, porque ela estuda uma teoria que é muito nova no Brasil, e tudo está em inglês. E aí, o que eu fiz com ela nessa aula, porque ela engajou, ela gostou muito, a gente estava falando sobre como os sentimentos eles mudam na adolescência, como o sentido muda na adolescência, e a gente estava falando daquele filme Inside Out, que é Divertidamente, né? Que é quando ela muda ali no 2, e ela é adolescente tem novos sentimentos entrando. E o que a gente fez foi uma atividade de um diálogo que ela ia ali conversar com o paciente dela e ela tinha que responder como terapeuta, que é uma coisa que ela faz no dia a dia. E talvez seja por isso que ela gostou tanto dessa atividade, porque ela realmente falaria algo como oh, it seems to be so hard. Ah, parece difícil mesmo. Nossa, eu te entendo. Então, são frases, são chunks ali que ela já usa, que ela realmente se aproveitaria disso falando um outro idioma. Outra coisa é que os alunos desejam compartilhar suas experiências. Então, a gente gosta muito de falar da gente.
né? Também é uma estratégia de marketing que estão usando hoje em dia, né? Falar de coisas ou aqueles memes engraçadíssimos, porque a gente se identifica. Então, a gente quer falar o que a gente sente, a gente quer falar das nossas experiências. Isso é importante também no processo. E os adultos, eles querem estar motivados para aprender. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente pode fazer isso quando a gente é professor de pessoas adultas também. Os adultos, eles precisam ser conhecidos como capazes, reconhecidos como capazes de direcionar sua própria aprendizagem. E essa é uma das partes mais complexas, mas que também vale a pena a gente pensar sobre. A gente vai falar disso um pouquinho também. Pensando nisso, eu quero falar para vocês, fazer mais um corte para falar dos estágios de desenvolvimento intelectual que o William Perry, que também é um andragogo, ele mencionou. Ele fala de dualismo, multiplicidade e relativismo. O dualismo, eu já comentei com vocês o que é, esse estilo dualista, que ou aquilo é certo ou aquilo é errado. Né? Ou, se o professor falou, é só aquilo que tem. Então, a gente tem alunos que estão na fase do dualismo, a gente tem alunos que estão na fase da multiplicidade, que é quando ele reconhece que existe mais de uma possibilidade, existe mais de um caminho, não só que o professor apresentou, mas ele ainda depende do professor para dizer para ele qual que é o certo. Então, ele sabe que tem, mas ele precisa do professor para dar um veredito. E a gente tem um aluno que faz parte do relativismo, que é o aluno que ele sabe que existe vários caminhos, existem várias possibilidades, e ele consegue dizer o que ele pensa, e ele consegue ter essa visão crítica. Vocês acham que hoje em dia, vocês fazem parte de qual desses? Qual são eles? Que tipo de aprendiz vocês se identificam com? Relativismo. Eu acho que isso está muito atrelado também a gente falar outras línguas, sabe? Porque a gente já entendeu que a gente precisa de muita autonomia nesse processo. Né? E, pelos estudos, dizem que a maioria das pessoas está ali na multiplicidade. Então, geralmente, o aluno que vai chegar para você, ele vai estar na multiplicidade. Né? Que é quando ele está esperando ainda que você passe, ele sabe das responsabilidades dele, mas, geralmente, eles ainda estão precisando muito de você, muito mais do que o ideal. E aí eu vou mostrar... Coisa que eu me frustro bastante, e aí eu percebi que não tem essa melhora. De uma aluna minha, eu percebo que ela está muito no campo do relativismo, porque ela consegue identificar os próprios problemas, e ela consegue dar o próprio veredito dela, e ela consegue se andar no próprio processo de aprendizagem também. Por um motivo simples, por exemplo. Poxa, eu fui escrever uma frase e foi fluindo, e eu fui conseguindo. Aí na próxima eu não consegui. Ou, teve uma conversação que eu consegui falar o que eu queria de maneira mais fluida, quase nem na próxima eu já gaguejei. Só que aí eu penso, eu tenho que levar em consideração que eu sou um ser humano da minha neuroplasticidade, que já acabou aqui. Eu não tô no auge como uma criança, estou usando o repertório da memória, né? Aprender depois dos 25 é você usar a memória. E se eu estou cansada, se eu estou exausta, logo acessar essa memória de imediato, o que eu tento fixar nos meus métodos de estudo é não ter a memória de curto prazo. Assim, a gente tem, né? Mas, tipo, o conteúdo que a gente aprende aqui, eu não quero fixar ele na minha memória de curto Você prazo. quer que fique na memória longa, né? Exatamente. Por isso que eu tento ir colocando em outros lugares. E por isso que o grupo me ajudou bastante. O Expresso, assim. Porque eu fico pensando em contextos de, poxa, eu conversei daquela forma, e aí agora eu quero praticar com outras pessoas. Como que eu falaria novamente? Como eu posso falar em outras situações? Então eu fico. Faltam 4 minutos, tá? Então mais 10 minutos, mas... Vídeos não. Vocês acham que a maioria dos alunos de vocês, a maioria deles são assim? Que eles têm toda essa consciência do que eles estão fazendo? Geralmente eles não têm, porque a gente realmente se acostuma a ficar só naquele papel de quem recebe o conteúdo. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Bom, vocês podem perceber como ela fala, ela questiona o processo de aprendizagem e ela ainda fala, como eu falaria isso em outra situação? Que é a necessidade de usar na vida real. Então, é um exemplo só de um fundamento da andragogia que aparece na fala da Andressa, né, que é a minha aluna. Bom, e aí a gente tem que pensar no nosso papel, sabendo de tudo isso, como professores e como aprendizes. Né? Como professores, a gente pode tentar facilitar esse caminho, talvez por meio de metodologias ativas. É o que eu faço na sala de aula, por exemplo, ensinando inglês. Às vezes, uma flipped classroom, que é você levar para o aluno uma coisa e pedir para ele fazer antes de trazer para a aula. Projetos e mini-projetos, né, que é quando você pede para o aluno trazer algo. Você passa um tema e você pede, olha, eu quero que você apresente uma coisa que significa algo para você, porque a conexão, ela é o que faz a aprendizagem de fato acontecer. Então, o aluno precisa se conectar com aquilo que ele está estudando. E, para isso, uma ótima forma é você pedir para ele associar com a vida dele e levar para você. Então, pesquisem, se vocês não têm muito conhecimento sobre isso, sobre metodologias ativas, porque a metodologia ativa, de forma geral, ela é um princípio também, ela é uma ferramenta andragógica. Então, sabendo como usar, a gente já acaba sendo um pouco andragógico. Você sabe que isso não é exclusivo de educação para adultos. Sim. Tem uma rama da educação para crianças, chamada
aliança, fazer a relação com o que acontece na vida e entender o objetivo do aprendizado. Então, isso se aplica perfeitamente, lógico, não vamos ver aqui de 3 ou 4 anos, mas sim a partir do fundamental. Isso é muito legal. Eu acho, inclusive, tipo, que a pedagogia em si, ela vai se transformar como ainda, sabe? Então, eu acho que a gente está vendo essa necessidade de dar mais autonomia para a criança também, sabe? Não faz sentido, você tá falando. E como aprendiz, a gente tentar, primeiro, se a gente precisa de algo que seja mais imediatista, tentar trabalhar com metas mais realistas. Tá? Então, para um adulto, talvez vocês que estudam outros idiomas, isso caiba para vocês, vocês já pensem assim, né? De, nossa, eu sei que eu não vou ficar fluente em 3 meses, mas em 3 meses, talvez eu consiga ler um ponto simples para iniciante. Então, trabalhar com metas que sejam mais realistas e mais possíveis de realmente a gente alcançar. E aí, como que a gente relaciona, fechando, tá? Como a gente relaciona a andragogia, lifelong learning, aprendizado de idiomas? Eu costumo pensar nessa ordem. Para aprender idiomas, a gente precisa levar isso para a vida inteira, porque não tem linha de chegada. Né? Eu costumo falar isso para os meus alunos, não tem linha de chegada. Se você chega num nível muito bom e aí você fica 20 anos sem ter nenhum contato com aquela língua, ela morre, porque a gente está falando de um organismo vivo. A língua é uma coisa viva, ela se adapta, ela muda. Se a gente deixa ela quietinha, engaveta, ela morre. Para a gente conseguir estudar para a vida inteira, a gente precisa ter habilidades de lifelong learning. Então, não tem como manter uma língua para sempre sem lifelong learning. E para a gente conseguir usar lifelong learning, a gente precisa da andragogia, que são as coisas que vão fazer a gente continuar motivados para aprender. Por exemplo, aprender uma nova língua que precisa ser para a vida inteira. Aqui é a mesma relação. E eu só vou contar para vocês para fechar a minha experiência aprendendo idiomas. Bom, quando eu comecei com inglês, eu levei tanto tempo para, assim, sair de um intermediário, porque o meu primeiro contato, eu estudava ali como adolescente, porque meus pais me colocaram no curso, e sempre que eu tinha aula de revisão, por exemplo, era a minha oportunidade perfeita de falar a aula para ir assistir com a minha amiga. Então, eu não fazia a mínima, sabe, eu não tinha a mínima vontade de estar fazendo aquilo, realmente entendendo, nossa, se eu curtir isso vai ser bom. Para um adolescente não existe futuro, a vida é só um hoje mesmo. Então, para mim, eu só queria assistir filme com a minha amiga. Eu não queria saber que aquilo ia ser importante depois. Né? Quando eu aprendi espanhol, as coisas já foram mais rápidas, porque eu já comecei a procurar o que eu queria estudar, sabe? Eu já comecei a relacionar com coisas que eu gostava, inclusive o livro 100 Anos de Solidão e a cantora Selena Quintanilha foram minhas maiores motivações para aprender espanhol. E quando foi com o italiano, eu sinto que eu estou progredindo, eu estou aprendendo ainda, né? Todas, né? Mas, assim, mais no início italiano, eu sinto que foi muito mais fácil porque eu já comecei a relacionar com tudo que realmente era interessante para mim e eu trabalho hoje em dia com metas realistas. Então, eu posso afirmar que realmente faz toda a diferença você aplicar a lifelong learning e a andragogia nos estudos. Eu ia mostrar uma coisa para vocês, mas eu acho que a gente está short de time, depois eu posso mandar um vídeo. I work with my dad. I know. Que é basicamente Uh-huh. falando, Well, you pera, vou botar o áudio de novo aqui? Não precisa, beleza. Mas essa aluna fala sobre como o pai dela é uma inspiração para ela, porque ele tem, tipo, 50 anos. Ela fala, nossa, ele fica umas 4 horas estudando todo dia, e ele estuda sozinho, ele não terminou a escola, não fez faculdade. Eu falo, isso é um exemplo de uma pessoa que é autônoma nos estudos, né? É um exemplo de uma pessoa autodirigida nos estudos, porque, independente da idade, do momento que ele está na vida, ou de ter um professor ou não, ele sabe que o maior fator e a pessoa mais importante pelo aprendizado dele é ele mesmo. Então, esse cara é um exemplo de alguém que usa andragogia sem nem saber. E lembra quando eu falei no início? Eu sei que os termos parecem complicados, mas é muito mais presente do que a gente imagina. Não é nada de outro mundo, né? A gente usa o tempo inteiro. E eu só queria contar para vocês, para fechar no meu projeto, eu sou professora de inglês e eu tenho escola atualmente, que é de inglês para mulheres. E eu chamo de escola de inglês para mulheres ambiciosas e cafeinadas, porque o nome é English with Coffee. E eu acho que a gente precisa de café para conseguir viver quando a gente é adulto. Enfim. E esse meu projeto foi pensando em como eu poderia aplicar todas essas coisas que eu tenho estudado até então, e usar todas essas ferramentas, a andragogia, o lifelong learning, e passar isso para as minhas alunas também. Então, é meio que um fruto de todas essas coisas que eu gosto de falar sobre. E é isso, caso vocês queiram me encontrar pelas redes sociais, Teacher Lau, English with Coffee, e tem Penny Coach ali também, que eu acho que vai pegar. Mas é isso. Essa apresentação, adoramos aqui. E, pessoal, como já teve vários comentários durante a apresentação, vamos abrir para perguntas e é isso. Parabéns, Alane. Então, agora está liberado para o almoço. Pessoal online, isso, sigam ela, tá? Podem com ela, que ela vai estar aqui esses dias, então, agora está liberado. Vão ser 2 horas liberadas para o almoço, ok? Então, aí voltamos de 2h20, ok?
Não chegou a